Nós temos aqui na audiência os nossos agentes de cooperativismo, de profissionalização, de monitoramento das cooperativas do Paraná, também nossos colegas das outras unidades estaduais do SESCOP, do Brasil todo, né, colegas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Sul aqui do Brasil, e demais unidades da federação. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Esse evento ele foi idealizado pela cooperativa Cocari, numa conversa entre os agentes de cooperativismo, onde estiveram presentes, né, representantes da Cevale, da Copagril, né, o Hugo, a Mirna, a Patrícia, numa conversa aí que tiveram, surgiu essa ideia. Então, essas ideias, elas sempre são muito bem-vindas, nós do SESCOP, né, aproveitamos essas boas ideias dos agentes e vamos trazer esse assunto importantíssimo aqui para esse debate de hoje. Informamos também que no final dessa live, quem ficar até o final, a gente vai fazer um sorteio, né, de um jogo de toalhas oferecidos pela Cocari, pela Fiação Cocari. Então, por favor, fiquem conosco até o final da live. A sorte de ganhar toalhas, né? Nós temos o privilégio também, pessoal, de ter conosco aqui nessa tarde duas pessoas, duas personalidades do cooperativismo brasileiro, né? Dois paranaenses representando o cooperativismo do Paraná, que é o nosso superintendente do SESCOP Paraná, o Leonardo Boesch. O Leonardo, que por muito tempo, né, pessoal, por mais de 15, 17 anos, ele esteve à frente da gerência de cooperativismo do SESCOP Paraná. Atualmente ele é o nosso superintendente. Então é um privilégio, é uma alegria muito grande ter o Leonardo aqui conosco e também o presidente da cooperativa Cocari, né, o nosso ilustre Vilmar Siboldi, que está aqui conosco também nos prestigiando. Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu passaria ao Leonardo, então, para as suas saudações iniciais. Ok, obrigado, Humberto. Eu quero aqui, em nome do SESCOP, do Sistema CEPAR, agradecer a Cocari na pessoa do Vilmar Siboldi, meu amigo e colega de MIT. Ele já está me cobrando um novo curso lá em MIT, mas vão ter que esperar passar essa pandemia, né? E agendar uma data, né, Vilmar, que não tenha furacão para poder voltar depois com mais tranquilidade, né? Isso é importante também. Mas esse tema para nós, Humberto, como você bem colocou, né, a organização do quadro social, para mim especialmente é um tema muito caro. Eu trabalhei 15 anos da minha vida em duas cooperativas, exatamente na organização do quadro social. E eu quero aqui, nesse momento, cumprimentar, né, o Daniel, o David e o Ivan, que são os nossos painelistas que vão trabalhar esse tema durante essa live de hoje, e dizer o seguinte, que nós acreditamos que a base de sucesso de uma cooperativa ela está na participação ativa dos seus cooperados em todas as ações. É importante que a cooperativa estimule a participação do cooperado, né? Nós já temos... Já é normal numa cooperativa que a diretoria da cooperativa, o conselho fiscal da cooperativa seja formado por cooperados, mas precisamos sempre buscar a participação dos cooperados em todas as ações para que a cooperativa tenha realmente uma ação efetiva junto ao seu quadro social. E aí a gente faz uma pergunta, o que é uma cooperativa? Cooperativa nada mais é do que uma sociedade de pessoas, né? Uma sociedade de pessoas que é organizada para prestar serviço a essas pessoas. E dentro disso, o que é o cooperado? O cooperado é o sócio da cooperativa. Uma outra pergunta que eu gosto sempre de fazer é o que é um cooperativista? Cooperativista é aquela pessoa que acredita no sistema, aquela pessoa que entende o sistema, que acaba ajudando a difundir o sistema. E aí uma quarta pergunta que a gente faz, para ser cooperado, precisa ser cooperativista? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Normalmente a resposta, quando a gente faz essas quatro perguntas, o que é cooperativa, o que é cooperado, o que é cooperativista, para ser cooperado precisa ser cooperativista? A resposta é não, mas deveria. Se o cooperado fosse um cooperativista,
com certeza ele seria mais atuante, ele seria mais consciente e talvez ele seria muito mais participativo. Então, dentro desse conceito, desse contexto todo, é importante que o cooperado conheça a cooperativa e que a cooperativa, da mesma forma, conheça o seu cooperado. Porque uma coisa que a gente costuma dizer sempre, a cooperativa não é uma empresa, a cooperativa tem uma empresa, porque quando a gente fala que a cooperativa tem uma empresa, essa empresa precisa ser gerida como qualquer outra empresa, e essa dinâmica é extremamente importante, só que essa complexidade que forma a sociedade cooperativa é o que a gente costuma dizer, a cooperativa é uma empresa diferente. Nós precisamos conhecer, respeitar, difundir e tirar proveito dessas diferenças, porque no dia a dia o mercado ele é muito forte, muito atuante, e a cooperativa ela precisa estar inserida nesse mercado, e normalmente é ela que é a reguladora de preços, ela que é o parâmetro para que o mercado naquela determinada região funcione. E aí a gente fica com aquela sensação de que a cooperativa não é eficiente, e normalmente nós vamos ver a eficiência da cooperativa quando nós não temos mais a cooperativa. Então, para entendermos uma cooperativa, nós temos que entender que a cooperativa tem duas dimensões, uma dimensão social e uma dimensão econômica. Na dimensão social é onde nós temos essa sociedade, onde estamos cooperados, que são donos da dimensão econômica, que é onde está a empresa cooperativa que precisa ser forte, atuante, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Porque a grande vocação da cooperativa qual é? A vocação da cooperativa é organizar a atividade econômica dos cooperados, organizar economicamente os cooperados, para que ele tenha mais renda. E tendo mais renda, ele não dependa de ninguém. Com isso, ele vai ter melhor qualidade de vida, bem-estar social e vai estar muito mais inserido dentro dessa sociedade. Dentro disso, a gente costuma sempre falar que a cooperativa é um somatório de interesses individuais dos seus associados. Se esses interesses individuais dos associados forem parecidos, a cooperativa terá um somatório positivo. Se esses interesses individuais forem conflitantes, a cooperativa terá dificuldade de conduzir o seu caminho. Então, resumindo tudo isso, né, nós podemos dizer que uma sociedade cooperativa é uma sociedade bastante complexa e para que realmente a coisa funcione adequadamente, nós precisamos organizar os associados, precisamos ter uma organização, isso faz parte do modelo de governança cooperativa para que realmente a coisa funcione muito de uma forma adequada. E o tema ainda mais complexo é quando você traz a organização do quadro social como um atrativo para jovens, né, dentro desse modelo que a gente vive atualmente. Esse aspecto é que eu quero deixar aqui para os nossos painelistas, Daniel, David e Ivan, abordarem, né, e nós só trazermos aqui a alegria e a satisfação de nós estarmos participando desse evento, né, um tema que é extremamente relevante, e eu já de imediato, não sei se Humberto entra na jogada, ou se não, eu já passo a palavra aqui para o meu amigo Vilmar, para suas considerações também. Um grande abraço a todos, um bom debate durante essa tarde de hoje, e que a gente consiga ampliar os nossos conhecimentos dentro dessa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado por sempre acreditar, apoiar nossas ações, nossas ideias, porque a gente sabe que isso também são as suas ideias e suas ações, né? A gente agradece muito. Se puder ficar conosco até o final da live, seria uma grata satisfação. Vilmar, fazer o possível, né? Isso. Muito prazer tê-lo conosco, Vilmar. Faça as suas saudações iniciais, por favor. Só que a Miriam não coloque na roda, não... Boa tarde. Já não obrigado tem outras coisas, ela já está batidinha. Obrigado, Leonardo. Cumprimento também ao Daniel, ao David e ao Ivan. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu trabalho com cooperativas há um pouco mais de 41 anos. Me falaram que quando completar 50, a gente faz uma avaliação se passa no período de experiência. Então, a gente está faz um tempinho na luta do cooperativismo. Eu acho que a história do cooperativismo se escreveu muito depois da década da criação da lei. Nós temos cooperativas que antecedem a lei,
mas nos últimos 20 anos houve uma mudança muito, muito grande. Eu tive o privilégio de fazer a carreira como executivo em cooperativas, então eu brinco com as pessoas que muito antes de ser presidente, eu sou executivo de cooperativa, estou na Cocari há 21 anos e a gente tem feito um trabalho aqui em relação ao quadro social, buscado fazer de uma forma um pouco diferente. Por que isso é um pouco diferente? Nós estamos inseridos em 3 estados do Brasil, então nós estamos no Paraná, na região noroeste do estado, nós estamos em Goiás e nós estamos em Minas Gerais, com produtores absolutamente distintos, com culturas absolutamente distintas e que nós temos que, de alguma forma, atrair esses produtores, mostrando para eles a cada tempo e a cada momento, respeitar a cultura de cada região, e nós sempre procuramos deixar isso muito claro. Nós respeitamos a cultura, respeitamos a história de onde nós estamos indo e queremos ser uma cooperativa parceira do produtor com ética, com respeito, com seriedade, uma série de fatores. A Cocari tem um pouco mais de 58 anos de história e a história da cooperativa sempre foi assim. Nós fizemos, na verdade, nós começamos um grande salto no processo de organização do quadro social em 2017. Nós antecipamos um pouquinho as coisas, colocamos no nosso estatuto e mudamos a forma tanto de organização quanto de comunicação com os nossos associados. Então, nós constituímos estatutariamente a organização do quadro social através de eleições diretas lá no entreposto, onde nós temos a razão de um associado a cada 100 no entreposto, e se o entreposto tiver menos de 100, ele sempre vai ter direito a uma vaga de um membro do Conselho Estratégico, e as decisões estratégicas são tomadas por esse conselho, que se reúne 2 vezes por ano. Da mesma forma, fizemos eleições diretas nos entrepostos para eleger as líderes femininas, independente de serem associadas ou esposas de associados, e elas também têm uma programação dessa liderança, desde treinamento, todo um processo voltado para que elas voltem para a sua base e consigam lá fazer um trabalho de multiplicação. Do mesmo jeito com os jovens, com eleições diretas também para os jovens, mas tem um passo além. Da liderança feminina, elas também têm um número determinado de vagas que vem para o Conselho Estratégico, e dos jovens também, para começar a entender como funciona, eles indicam os jovens que vêm para o Conselho Estratégico. Da mesma forma, nós mudamos a questão da comunicação, onde nós tínhamos há 40 anos um informativo que circulava todo mês, e nós demos um salto num desafio. Num primeiro momento, um salto que parecia um salto no escuro, onde nós saímos de todo o processo nosso tradicional de informação e passamos para o informativo digital diário, onde às 8h30 o produtor recebe na sua casa todas as informações, inclusive as cotações do DERAL, daquilo que aconteceu no dia anterior em relação às cotações de grãos, aquilo que está acontecendo, as informações de Chicago, ou seja, gerando informação o tempo inteiro para o associado. Ou seja, nós temos absoluta convicção que se o associado acreditar, e nós sempre deixamos muito claro, que o Leonardo falou agora há pouco, a gestão é empresarial. Nós primeiro temos que gerar resultado como qualquer empresa. Depois do resultado gerado, aí a destinação é conforme a Assembleia, aí o benefício é do associado e o benefício também é da sociedade. Nós fomos a primeira cooperativa que colocou participação do resultado lá em 2001, também dos colaboradores. Então, a grande discussão nossa é o tempo inteiro a seguinte: nós só vai fazer sentido se nós tivermos benefícios para todos os envolvidos nesse processo na cooperativa. Se só um ganhar e o outro ficar fora, nós vamos ter problema na continuidade em relação a isso. Então, efetivamente, o grande desafio é a forma de comunicar. Não é a Cocari, as cooperativas fazem coisas fantásticas, mas a comunicação nossa ainda é falha. A comunicação nós ainda cacarejamos pouco em relação ao que nós fazemos, e é essa comunicação que nós precisamos melhorar. Então, hoje nós conseguimos constituir na cooperativa, por exemplo, grupo das mulheres, onde a informação também chega direcionada para as mulheres. Como que nós fizemos isso? Nós fizemos sorteio, evento com as mulheres, e cada uma que deixava o seu celular, a gente ia fazendo o registro e sorteava através dos celulares. Com isso, nós conseguimos organizar um cadastro das mulheres, conseguimos organizar um cadastro dos jovens, para fazer com que a informação simplesmente flua. Eu acho que esse é o grande segredo e o grande desafio nosso. A grande
grande verdade é, a pandemia está sendo para muitos uma bengala. Quer dizer, o fato de você ter um monte de proibições se entende como se tudo tivesse proibido, e aí depende da convicção ou daquilo que algum quer valorizar em relação a isso. O grande desafio nosso é o momento de iniciativas. E quem tomar iniciativa nesse momento em que nós estamos vendo uma grande paralisia vai sair na frente. No nosso negócio, o produtor de soja está sendo altamente beneficiado, o produtor de milho está sendo beneficiado. A questão dos 600 por mês, gente, para as pessoas, está mantendo esse país vivo. Vamos deixar isso muito claro, o consumo continua acontecendo, coisa que acaba gerando para as cooperativas agro um benefício direto e para toda a sociedade de uma forma direta. Nós sabemos que é uma conta que nós vamos pagar, mas nesse momento é necessário em relação a isso. Então, o grande desafio, e de novo, gente, a grande esperança nossa é que nós consigamos melhorar a forma de comunicação com os meios mais modernos que cheguem, que o produtor possa acessar num linguajar que ele consiga entender com facilidade. E precisamos e queremos, é óbvio, a contribuição dos nossos palestrantes, queremos poder continuar aprendendo o tempo inteiro. Eu, como diz o Leonardo, eu estou mais velhinho da turma, né? Eu, além de ter o risco do coronavírus, eu tenho o coroavírus, né? Que diz que o nego com mais de 60 já tem uma outra ameaça. E eu estou agora no meio de uma reunião lá com o pessoal da Aurora, nós temos uma intercooperação com a Aurora em relação à produção de frangos e tal, e eu estava brincando, porque agora a gente tem duas ameaças, e nós temos que escolher aquela que é menos perigosa para nós. A ameaça é ficar em casa, e a ameaça daí é com a dona patroa e a vassoura, e a ameaça é o coronavírus fora de casa. Então é melhor tomar todas as precauções e a gente continuar trabalhando de vez em quando, porque em casa a coisa está bem aperta em relação a isso. Então, gente, bem-vindos, um prazer poder participar disso, cumprimentar o Hugo, a Bruna, que são da nossa organização do quadro social aí, pelo trabalho que tem feito, e de verdade o que o Leonardo falou está coberto de razão. A essência, a razão, a origem e a raiz do cooperativismo é o produtor. Perdeu a essência, perdeu a raiz, desapareceu o sistema, desapareceu tudo que nós acreditamos e conhecemos em relação a isso. Obrigado, gente, pela oportunidade e sucesso, Humberto, no evento, e obrigado aos painelistas nossos. Obrigado, Vilmar, muito obrigado por ser esse líder que nos inspira, obrigado à Cocari. A Cocari sempre foi exemplo, sempre foi benchmark na organização do quadro social, em outras questões também, então a gente é muito grato também por a sua participação aqui nessa abertura. Obrigado, Leonardo, e obrigado, Vilmar. Bom, pessoal, para nós tratarmos esse assunto, um assunto tão importante, né, que é o tema juvenil, nada melhor do que a gente trazer para falar desse assunto 3 lideranças jovens, né, 3 lideranças da nova geração do cooperativismo brasileiro. Então, a gente tem o prazer de ter aqui conosco representantes do cooperativismo de outros estados. É bom a gente fazer esse intercâmbio, esse benchmarking, e agora cada vez mais, né, com essas novas tecnologias, as formas de nós nos aproximar dessa maneira, que fica muito mais ágil. Então, a gente tem o prazer de apresentar para vocês os nossos 3 convidados que nós vamos debater hoje sobre esse importante tema. O primeiro convidado é o Ivan da Silva Melo. Ivan, está por aí, Ivan? Apareça, meu amigo Ivan. Meu amigo. Então, o Ivan, ele é mestre em administração pela Universidade Federal de Viçosa, ele é especialista em gestão de cooperativas de crédito, bacharel em gestão do agronegócio, instrutor do Sescope com atuação em todos os estados brasileiros. Ivan, por favor, faça suas saudações iniciais. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Humberto, Leonardo, Hugo, Daniel, David, o nosso presidente da Cocari. Excelentes palavras e contribuições de todos. Acho que a gente começa a nossa live com uma verdadeira aula, né? É um prazer enorme participar dessa talk, contribuindo, trocando experiências, informações e aprendendo um pouco com vocês. Pegar um pouco da palavra do nosso presidente. No meu último curso para a Credcis Oeste,
No município de Espigão do Oeste, em Rondônia, eu ouvi uma palavra muito parecida com a dele, que por mais experiência que tenhamos, o baú do conhecimento, ele sempre estará vazio, a gente tem que sempre estar aberto a novos conhecimentos, novas interações, isso aí contribui muito para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. O momento que vivemos é delicado, de crise pandêmica e econômica, e requer das cooperativas muito planejamento, mas concordo que estamos diante de um cenário de muita oportunidade. Eu diria que a palavra de ordem para o cooperativismo brasileiro é adaptabilidade. Antes, era nos adaptarmos a uma economia em transformação, digital, relativamente dinâmica. Hoje nós não sabemos ao certo a que realidade nós temos que se adaptar, mas uma verdade suprema é que o cooperativismo, as nossas cooperativas principalmente, sempre contribuem positivamente com as comunidades, principalmente nos momentos de crise. Então, eu concordo com todas as palavras que foram ditas até o momento. Nós vivemos no cooperativismo um momento de muita oportunidade, e é uma oportunidade muito grande para trabalharmos e discutirmos um pouco as questões relacionadas ao quadro social. As cooperativas precisam cada vez mais estar presentes do seu quadro social, dos seus cooperados, dos jovens que no processo de sucessão serão os nossos próximos cooperados, as nossas próximas lideranças das cooperativas brasileiras. Uma coisa que eles sempre me questionam, aí parafraseando um pouco do que foi trabalhado pelo Leonardo, nos meus cursos é o que é uma cooperativa. Eu costumo descrever que uma cooperativa é uma união de pessoas. As pessoas, elas se unem em cooperativas não somente para lucrar, mas também para fazer com que outras pessoas não lucrem sobre elas. O objetivo principal do cooperativismo é estar eliminando atravessadores, e esse é um dos papéis das cooperativas nesse período, principalmente nos períodos de crise. Se fazer um instrumento de promoção social, de crescimento e desenvolvimento individual dos nossos cooperados. Eu gosto muito de utilizar uma frase do Roberto Rodrigues, onde ele traz com muita felicidade que sem viabilidade econômica uma cooperativa não existe, mas sem viabilidade social ela não tem razão de ser. A razão de existência, o nosso pilar, a nossa raiz de sustentação sempre será o nosso associado. Costumo afirmar que jamais fracassará uma cooperativa que obtiver o apoio restrito do seu quadro social. E neste cenário, nesses quesitos, a OQS é uma poderosa ferramenta de gestão, porque ela faz essa ponte de ligação entre um mecanismo de dois elos, um elo econômico e um elo social. A OQS é responsável por fortalecer participação, representação, por mostrar que somos mesmo um modelo de negócio que trabalha com uma gestão democrática, fortalece participação e representação e que, além de tudo, tem interesse pela comunidade. Nós somos empresas da comunidade, voltadas para a comunidade, temos interesse legítimo em desenvolver ações que fortaleçam os municípios nos quais nós estamos inseridos. Então, essa live pode contribuir muito positivamente para gerar nos nossos jovens cooperativistas o sentimento de pertencimento necessário para fortalecermos a comunicação institucional das nossas cooperativas. Uma boa tarde para todos e que tenhamos uma excelente live. Muito obrigado, Ivan. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Você já deu uma palhinha de todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem aí nessa área, né? Então, isso é muito bom e a gente vai conversar um pouquinho mais dessa oportunidade daqui a mais alguns minutos. O outro convidado da nossa tarde também é um cooperativista, né? Ele é doutor em administração pela Unicinos, ele é pesquisador em gestão de cooperativas, coordenador da graduação da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, a ESCOP, no Rio Grande do Sul, coordenador do projeto de pesquisa financiado pela CNPq, Sistema de Inovação para Cooperativas. Então, eu gostaria que o meu colega, o David, do SESCOP Rio Grande do Sul, pudesse fazer as suas saudações iniciais. Boa tarde, David. Boa tarde, Humberto. Boa tarde a todos os participantes que estão aqui. É uma alegria, uma felicidade estarmos aqui juntos, né? Eu escutava com atenção as palavras, até fiz algumas anotações aqui do nosso superintendente Leonardo, fiquei muito feliz com essas palavras, como são a capacidade de fazer
adequadamente apresentar tão lucidamente, né, a separação entre o cooperado e o cooperativista, né? Dentro desse tempo de pesquisa a fundo, né, nós agora estamos com uma parceria também com outra faculdade aqui, que é a Unicinos, que foi mencionado. Nós estamos fazendo um mestrado profissional de gestão, né, com ênfase nas cooperativas. Trabalho com 4 orientandos aqui na parte do mestrado, e essa questão de ter a identidade cooperativista, de compreender que a declaração da identidade cooperativista, né, todo o trabalho, aqui eu trago muito o trabalho da ACI, né, e depois a gente pode deixar alguns links, né, a Aliança Cooperativa Internacional, ela faz todo esse trabalho e mostra a grandeza da nossa identidade cooperativista e como ela é capaz de fortalecer o propósito da cooperativa, né? Hoje, grandes empresas, né, e até sugiro um livro, já vou deixar um livro aí de sugestão, um livro muito gostoso de ler, que é Feitas para Durar, né, as práticas de empresas duradouras, né. Esse livro vai apresentar o que tem de diferente nas empresas que tinham de mais de 50 anos. Ele originalmente era uma tese de doutorado, foi transformado por um livro simples de leitura. E ele vai dizer o seguinte: essas empresas, elas mantinham forte o seu núcleo, mas estimulavam o progresso. Quando a gente está falando de propósito, né, dentro lá da gestão do conhecimento, como o NAC Takeuchi, a gente está dizendo o seguinte, que para desenvolver a organização, é importante que nós tenhamos claro o porquê de existir. Aí é muito feliz, né, o Ivan fala lá, trazendo o Roberto Rodrigues, o porquê do existir, né, esse porquê do existir que dá sentido a que a gente possa continuar. Os novos jovens, os jovens dessa geração, eles buscam organizações com propósito, organizações que façam sentido, mais do que simplesmente nós conseguirmos que essa organização seja eficaz economicamente, mais do que isso, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E esse porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, nós, o sistema cooperativista, discute há 170 anos, vamos botar 180 anos, desde Rochdale, né, como o marco do cooperativismo moderno, né. Então, quando a gente faz essa discussão, talvez o nosso grande passo para contribuir ao ingresso dos jovens seja nós revisitarmos os nossos propósitos, revisitarmos a nossa identidade, mas não como um pensamento de antigo, mas conseguir perceber o quão inovador é a identidade cooperativista. Acho que, por enquanto, é essa a primeira mensagem, Humberto. Fico à disposição para a gente fazer esse bate-papo. É uma honra, David. Seja bem-vindo virtualmente ao Paraná. E logo mais a gente conversa mais um pouquinho, então. Bem-vindo. E somando a essa dupla especial, nós temos, então, o nosso último convidado aqui da tarde, que ele é um jovem, né? É o Daniel Oliveira. Daniel, se você estiver aí, puder aparecer já na tela, Daniel. Boa tarde. Boa tarde. O Daniel, ele é um líder jovem cooperativista do programa Somos Líder, pessoal. Aquele programa da OCB, do Sescope Nacional. Então, o Daniel, ele foi um dos 35 selecionados naquela seleção de 1.500 jovens do Brasil todo, né? Então, ele também é especialista, bacharel em cooperativismo, especialista em organização do quadro social, pós-graduado em consultoria empresarial e gestão de projetos e programas sociais. É um prazer, Daniel, boa tarde, seja muito bem-vindo, e faça as suas considerações iniciais, então, Daniel. Boa tarde a todos. Já tivemos palestras né? 30 minutos de lives e já tivemos várias contribuições, né? Obrigado pela oportunidade de discutir um pouco, né, esse tema tão importante para o desenvolvimento do cooperativismo, que tem estudado nos últimos 10 anos, né? Mas não poderia deixar aqui meu agradecimento ao Hugo e à Bruna da Cocari pelo suporte e empenho para que esse evento fosse realizado e, obviamente, a parceria aí do Sescope para poder concretizar esse evento, né? Quem sou eu?
poderíamos resumir um pouquinho mais, Humberto. Sou cooperativista. Durmo e acordo pensando em como contribuir para o desenvolvimento do cooperativismo. E nas horas vagas, gosto de pescar, né? Os donos dos pesqueiros gostam que eu vá lá pescar para poder tratar dos peixes, né? Bom, gostaria de deixar uma mensagem para que a gente possa iniciar esse debate, né? Eu gosto muito da citação do Jack Welch, que diz o seguinte: se a mudança do lado de fora da sua organização ela for mais rápida do que do lado de dentro, preocupe-se, porque o fim estará se aproximando. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que criar mais espaços como esse para diálogo. Nós precisamos de construir junto, através do diálogo. E espero que possamos fazer boas reflexões e que vocês consigam colher as informações aqui passadas por nós e que transformem essas informações em ações práticas para desenvolvimento do quadro social e, principalmente, para desenvolvimento das suas cooperativas. Bom evento a todos. Obrigado, Daniel, muito obrigado mesmo. Eu solicito, então, que agora, né, o David e o Ivan pudessem também se juntar a nós aqui na tela, né, porque a gente vai tratar desse assunto tão importante que tem instigado, né, a nós aqui no Paraná e a todo o Brasil, principalmente aos agentes de cooperativismo. São diversas reuniões, né, pessoal, diversos encontros que a gente debate esse tema, né? Como atrair os jovens? Como atrair essa geração para que eles se interessem pelos assuntos da cooperativa? Né? O fortalecimento da comunicação com os jovens, né? As políticas de relacionamentos, o desenvolvimento de núcleos dentro da cooperativa. Isso tudo são assuntos fundamentais quando a gente trabalha, né, com os jovens. Nós temos uma questão que a gente vai debater agora, específica, mas claro que vai permear tudo isso que a gente já está falando, que é a questão da conexão digital. Nesse momento, né, que nós estamos vivendo, as assembleias, as reuniões virtuais, cursos, treinamentos, tudo acontecendo pela internet. Será que o jovem, nós temos essa oportunidade de atrair o jovem, ajudar ele, para que ele se aproxime da cooperativa nesse novo momento que a gente está vivendo da conexão digital? Então, eu deixaria essa questão para o debate e também as outras que vocês acharem pertinentes aí dentro do tema. Quem inicia? Acho que pode ser o Daniel, pela ordem aí. Pode ser o Daniel, então. Vai lá, Daniel. Quanta honra! Quanta honra! Talvez seja um dos principais desafios, né? Engajar o jovem dentro do cooperativismo, praticamente, dentro da cooperativa, envolvê-lo no dia a dia da cooperativa. Mas, com o surgimento da pandemia, talvez exista uma possibilidade mais prática da gente trazer esse jovem para dentro da cooperativa, ou seja, através das ferramentas digitais que a gente tem hoje. Por exemplo, essa que a gente está utilizando é uma ótima ferramenta para a gente poder construir junto com esses jovens, chamá-los para dialogar, né? Então, é um desafio nós desenvolvermos um pouquinho o lado empático. Talvez seria um dos grandes desafios, até o Vilmar comentou sobre um dos gaps, né, um dos desafios que a gente tem, que é a comunicação. Como que a gente traz uma comunicação mais eficaz para poder transmitir a comunicação que a cooperativa queira transmitir para esse jovem, e como a gente gera a empatia necessária para poder sentir o que ele sente, para poder identificar qual que é o anseio, qual que é a necessidade desse jovem. Obviamente, a gente pode utilizar algumas ferramentas como o Tipform, SurveyMonkey, para poder investigar, para ir a fundo, identificar qual que é a necessidade desse jovem. E, obviamente, a gente precisa de desburocratizar um pouquinho o sistema cooperativo. Afinal de contas, esse jovem, ele é muito ativo, ele quer as coisas de imediato, ele quer fazer revolução, ele quer trazer desenvolvimento para a sua comunidade,
e talvez o modelo que a gente tenha hoje, com certa burocracia, talvez não seja para esse jovem. Mas eu acredito que se a gente se aproximar desse jovem, na medida que a gente cria um elo de confiança, automaticamente esse jovem se torna mais cooperativo. Mas vamos trazer um pouquinho para vocês da minha experiência, né, dentro do programa de jovens lideranças que o SESCOP Nacional tem oferecido para poder formar futuros jovens. O que me engaja? Obviamente, o meu propósito. Eu durmo e acordo pensando em como contribuir para o desenvolvimento do cooperativismo. E qual que é o propósito desse jovem? Será que o propósito dele é o mesmo da cooperativa? Outro ponto, será que esse jovem, será que a gente está possibilitando, está criando espaços? Será que a gente está criando espaço para que esse jovem possa construir algo junto com a cooperativa? Então, tem alguns pontos que a gente precisa de refletir. Obviamente, se a gente pensar aí de 2 a 5 anos atrás, nós não teríamos as ferramentas digitais que nós temos hoje. Obviamente, era mais difícil fazer uma comunicação mais eficiente, trazer esse jovem, porque a gente tem questões de deslocamento. Nós temos jovens aí, se a gente analisar a área de atuação da Cocari, nós temos jovens em Goiás, nós temos jovens em Minas Gerais, nós temos jovens no Paraná. E como que a gente pode aproximar esses jovens da cooperativa? É através dessas ferramentas digitais, até como essas que a gente tem utilizado. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, eu já finalizo aqui o meu posicionamento. Se vocês querem que os jovens façam parte da cooperativa, se vocês querem que o jovem seja parte do desenvolvimento do cooperativismo, vocês precisam de convidá-los, precisam de abrir a porta da casa de vocês, convidá-los para tomar aquele chimarrão, né, David? Ou comer aquela broa, aquele pão de queijo e dialogar, criar espaços de diálogo, mas não ficar só no diálogo, criar espaços de mão na massa, porque não adianta a gente só colocar no papel se a gente não pratica, tá? Obrigado, Humberto, pela oportunidade. Vamos seguindo. Obrigado, Daniel. Perfeito. Você tocou em algumas palavras-chave, né, dentro desse nosso processo. A empatia é uma delas e a desburocratização. Então, são 2 palavras-chave que você muito bem trouxe, Daniel. David, vamos ouvir as suas contribuições aí, David. Obrigado, Humberto. Boa, Daniel. O chimarrão, hoje estava bom para o chimarrão. Esses últimos dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido frios, mas eu gosto do frio, tá legal. Mas, enfim, gente, assim, a nossa conversa, nosso debate aqui, obviamente, a gente não está aqui achando as soluções, mas construindo elas, debatendo. Isso é a ideia que a gente pode debater. Mas um grande problema, né, que a gente tem visto é que talvez os jovens nem sempre estejam tão envolvidos, e esse é o nosso debate de hoje. Talvez nós utilizarmos a identidade cooperativista, e aí eu quero trazer dentro do debate que a gente estava apresentando antes, um dos grandes elementos dela é o método de trabalho, né? E o método de trabalho poderia ser o método de trabalho da cooperação. Quando a gente consegue compreender adequadamente que diversos públicos têm competências, atitudes e habilidades diferentes que a gente possa trabalhar aí, nós vamos aí ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro, ao que o nosso presidente Vilmar tinha falado, né? Olha, a gente cacareja muito pouco nisso, né? Bom, quem são as pessoas que têm as competências, habilidades e atitudes para trabalhar o marketing digital? Um dos pontos para a gente fazer um debate inicial aqui, né? Nós pegarmos aí profissionais recém-formados de relações públicas e outros, a gente pode abrir esse espaço para jovens aí, mas mesmo os filhos de cooperados que estão buscando esse negócio, que estão buscando a sua participação, que estão buscando seu espaço, né? Como o Daniel muito bem trouxe, quando eu consigo perceber
que ele pode, de fato, dar contribuições e valorizá-lo pelas suas contribuições, porque algumas vezes, né, todos aqui talvez já tenham vivido situações semelhantes, e dizem assim, tá, me ajuda aqui a entrar no Teams, né, nós estamos aqui, mas é essa a tua ajuda e não fala mais, entendeu? Porque o resto nós vamos tomar conta. Não, a gente tem que criar, de fato, espaços de protagonismo jovens, né? E aí, na conversa com o Hugo, a qual eu também agradeço por estar aqui, né? Eu tive a oportunidade, por 2 vezes, de ser presidente de organizações jovens, presidentes nacionais de organizações jovens. O presidente nacional, seria o Interact, né? Que é a ala jovem do Rotary, até os 18, depois o Rotaract, que vai até os 30, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente nacional nessas 2 organizações. E o que a gente percebia? Qual é que é a estratégia aí? Eu estou trazendo um exemplo aqui para elucidar algumas possibilidades. Havia espaços de protagonismo, né? Então havia clubes jovens, né? Então o que seria a ideia? Ter cooperativas jovens, né? Ou cooperativas escolares, ou nós incentivarmos a abertura de outras cooperativas, talvez cooperativas de consumo, enfim, não necessariamente concorrente, obviamente que não, mas complementares para abrir e dar espaço aos jovens. Os jovens precisam, antes de ser cooperado, como muito bem o Leonardo trouxe para nós, eles precisam ter o espírito cooperativista, e isso precisa ser construído ao longo do tempo. Nem sempre vai ser possível fazer o todo dentro da nossa cooperativa, mas a gente pode fazer isso dentro do sistema cooperativista e, nesse sentido, ir aumentando e crescendo. Porque o propósito, que é o que os jovens hoje estão procurando, né, está nas cooperativas e está na nossa identidade. E, invariavelmente, em algum momento, ele estará também na nossa cooperativa e pode fazer esse papel. Mas criar esses espaços de protagonismo e criar esses espaços onde os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes sejam, de fato, valorizadas, respeitadas, e mais do que isso, né, elas, de fato, podem contribuir para o desenvolvimento da cooperativa. Acredito que são 2 caminhos, aí, 2 sugestões que a gente possa trabalhar para que esse jovem esteja junto conosco, sobretudo nesse momento onde a tecnologia da informação é um caminho importante para a nossa cooperativa. Muito bem, David. Propósito, né? Propósito é uma coisa que a gente está batendo tanto, né, já há algum tempo, e mais do que nunca, né? Se engajar a um propósito, e nós, no cooperativismo, saímos muito na frente nisso, porque a gente tem muitos propósitos aí para engajar esses jovens. Pessoal, a gente está entrando mensagens aqui no nosso chat, né? Mensagens bacanas aqui da Bianca Donato. A Bianca Donato está falando, né, ainda da fala do Daniel, isso mesmo, Daniel, o jovem gosta de pôr a mão na massa, e é legal falar sobre a oportunidade que temos nesse momento, de explorar a facilidade que o jovem tem com a tecnologia. Né? O João Sadal, também lá da Cocamar, excelente iniciativa, a Ana Lúcia, lá da Integrada, Daniel, lembra a sua pessoa, e deu uma risada, tem alguma coisa aí com a Ana, Daniel? Bacana, gente. Continue mandando suas mensagens, suas perguntas, que a gente vai dar uns minutinhos aí no final abertos para pergunta. E agora vamos ouvir, então, o Ivan, né? O Ivan Melo, o nosso mestre lá de Minas Gerais. Ivan, a palavra é tua, meu querido. Perfeito, o pessoal resumiu muito bem as palavras, né? Propósito, identidade cooperativista. Eu vou reforçar um pouco, trazendo a necessidade de gerarmos no jovem da atualidade o sentimento de pertencimento pelo cooperativismo e pelas nossas cooperativas. Não restam dúvidas que nós temos um cenário de muita transformação digital que se intensificou com a crise pandêmica, e isso tem aproximado os jovens dos pais e, consequentemente, das cooperativas. São inúmeras as ferramentas de auxílio e de suporte tecnológicos que vêm sendo desenvolvidas pelas cooperativas para manter a relação de proximidade com os cooperados, principalmente. São núcleos de desenvolvimento cooperativista, reuniões de conselhos administrativos, de conselhos fiscais, as próprias assembleias digitais são um grande momento
para as cooperativas, uma fonte de inovação e de fortalecimento da participação e da representação, cursos e treinamentos que vêm sendo desenvolvidos pelo sistema OCB-SESCOP para fortalecer e manter a aproximação do sistema de representação cooperativista com as cooperativas. A gente desenvolveu recentemente a Capacita Coop, que é uma ferramenta de gestão poderosa para levarmos até as cooperativas conhecimento, né, fortalecendo o princípio da formação, da informação, mostrando que nós estamos sempre presentes aí na vida dos nossos cooperados. Eu, como consultor, instrutor, palestrante, já tenho trabalhado um pouco com essas ferramentas aí. É o sistema OCB-SESCOP sempre preocupado com as nossas cooperativas e saindo na frente em termos de ferramentas tecnológicas. Bom, eu considero que, para engajar o jovem nas cooperativas, a gente tem que tomar algumas medidas que são extremamente importantes para gerar nele esse sentimento de pertencimento, promover um sentimento de identidade cooperativista que fortaleça a nossa comunicação institucional. Comunicação institucional que é um modo como nós levamos a imagem positiva da nossa cooperativa para o mercado. Humberto citou isso ao longo da fala dele. Eu costumo falar, quando eu estou em cooperativas agropecuárias, de saúde, de crédito, que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil atualmente é uma falha de identidade cooperativista. São aqueles cooperados que estão associados ao sistema cooperativista, mas que não sabem sequer o modo como a cooperativa dele atua e a diferença que ela faz na vida das pessoas. São associados do Sicob, Sicredi, Cressol, que não sabem sequer que nós somos uma cooperativa, que nós somos um modelo de negócio voltado para as pessoas e para as comunidades. Um problema recorrente que eu vejo nas nossas Unimedes no Brasil, quando o médico vai até o seu beneficiário e fala que ele é um credenciado de uma operadora de um plano de saúde. E, na verdade, como muito bem relatou Humberto, as Unimedes são uma cooperativa. São cooperativas que têm operadores de plano de saúde, mas não são, por si só, operadores de plano de saúde. E para poder dinamizar e gerar esse propósito, esse sentimento de pertencimento, e esse processo de desburocratização, no qual o Daniel muito bem abordou ao longo da fala dele, nós temos primeiro que trabalhar com a educação cooperativista na base, mas uma educação pautada em teoria e prática. Um bom exemplo disso é desenvolvido hoje pelo sistema OCB-SESCOP do Rio Grande do Sul, através do programa Aprendiz Cooperativo. Depois, o próprio David pode falar um pouco desse programa para a gente, que hoje alcança jovens de 14 a 24 anos de idade em mais de 100 cooperativas no estado do Rio Grande do Sul. É a gente trabalhar a educação na base, mas tanto a teoria quanto a prática, mostrando e fazendo esses jovens crescerem dentro da cooperativa. É isso que vai fazer a gente gerar o sentimento de pertencimento. E esse pertencimento vai ser cada vez mais proporcional e maior se nós começarmos a entender, enquanto cooperativa, a linguagem do jovem da atualidade. Para a gente gerar esse pertencimento, a gente precisa de passar e entender quais são os seus gostos, quais são as suas preferências. Nós precisamos trazer o jovem para participar e ser parte. Eu costumo falar que participar é ser parte, é ter vez e ter voz. A gente tem que trazer o jovem para a cooperativa e fazer ele participar e construir os mecanismos de participação dele. A gente tem que tornar os núcleos de desenvolvimento cooperativista mais ativos. Os núcleos nos quais eu tenho participado, particularmente, são praticamente uma via de mão única, onde a cooperativa leva informações até o associado. Mas os núcleos são, na verdade, poderosas ferramentas de gestão, onde a cooperativa tem a oportunidade de levar até o associado as suas metas, os seus indicadores, os seus planos de gestão, e, em contrapartida, o associado e o jovem têm a oportunidade de mostrar quais são as suas demandas, quais são as suas preferências, né? Isso aí que é a via de mão dupla, que o Roberto Rodrigues bem traz. Sem viabilidade econômica cooperativa não existe, sem viabilidade social não tem razão de ser. A gente tem que trabalhar mais as ferramentas tecnológicas. Atualmente, 85% dos brasileiros estão enganjados no ambiente da internet. E, por fim, eu gosto muito de trabalhar com programas de participação progressiva.
Esses programas visam trabalhar a igualdade e a equidade nas nossas cooperativas. Igualdade é mostrarmos que todos têm direito de participar, mas a equidade é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Uma das premissas básicas da OQS é que nós não podemos forçar o cooperado e o jovem a participar. Nós podemos criar mecanismos e programas que mostrem a ele a importância do envolvimento e a importância da participação. Quando você cria um programa de participação progressiva, vinculando a participação desse jovem a benefícios diretamente proporcionais à sua formação pessoal e profissional, eles passam a entender que é de fundamental importância a participação para o crescimento e desenvolvimento da cooperativa. Eu permaneço à disposição, agradeço a todos vocês pelo envolvimento, pela participação, espero que nós possamos ter outros momentos de trocas de informações, de interação, agradeço pelos conhecimentos aqui adquiridos, espero poder ter contribuído positivamente com essa live, com essa talk. Contem sempre com todo o meu apoio e com o meu envolvimento. Saudações cooperativistas. Muito obrigado, Ivan. Eu me remeto aqui à nossa origem, quando você fala em pertencimento, eu me remetia lá a 1844, quando a gente começou, né, com o ideal cooperativista, e eu me lembrei que, na época, o que eles introduziram junto aos pioneiros de Rochdale? Eles introduziram o fumo e o chá, né? Vocês lembram da história, né, dos pioneiros de Rochdale? Então, quando você coloca o fumo, claro que hoje está um pouco fora de moda se falar em fumo, né? Mas, na época, o fumo era para aproximar os cooperados. E o chá da tarde, né, lá na Inglaterra, que é muito famoso, né? O chá também. Então, isso aproximava, dava o sentimento de pertencimento. E, muitas vezes, a gente esquece de olhar para as origens, e, às vezes, lá na origem, subliminarmente, tem algumas mensagens que a gente pode trazer para a atualidade e trabalhar em cima disso. Olha, excelentes contribuições, muito bom o que vocês nos trouxeram aqui, e já começou algumas perguntas aqui no chat, né? Acho que vocês devem estar acompanhando também aqui. A Ana fez uma observação, né, Ana, que ela achou o Daniel parecido com o João Sadal, então são coisas de agentes aqui do Paraná, né? Então, ela te achou parecido com o João, aquela interferência que ela fez. Bom, o Hugo, primeiramente, ele agradece a presença, né, de todos no evento. O Hugo é o nosso grande incentivador também dessa live, junto com a Patrícia, com a Mirna, eu vi que o Jones também está aí da Cevale, e ele já entra com uma pergunta, então, o Hugo. Quais os entraves tem dificultado o engajamento dos jovens dentro das cooperativas? E a Patrícia reforça, diz que é uma boa pergunta e que ela também tem interesse nessa questão. Então, por favor, Daniel, você conseguiria responder os entraves desse engajamento? Você, como jovem, como é que você vê isso, podendo contribuir? Que desafio, boa pergunta, Hugo. Eu enumerei aqui 3 desafios, basicamente, né? Primeiro, a organização precisa de se adaptar. Não adianta nós criarmos programas de participação, não adianta levar a educação se a organização não está preparada para receber esse jovem. Então, nós temos um ponto específico que é a empatia. Por exemplo, como que é estabelecido as ações para desenvolvimento desse público na sua cooperativa aí? Participem aí do chat aí. Vocês fazem pesquisas? E não é pesquisa de satisfação pós-evento. Pesquisa de satisfação pós-evento é uma coisa, e pesquisa para identificar qual o anseio desse jovem é outra. Então, você que está aí do outro lado aí, participe aí no chat, mande para a gente aqui, para a gente acompanhar aqui o que vocês têm feito. Então, você desenvolver empatia é um ponto interessante para a cooperativa desenvolver. Outra é desburocratizar o sistema. Um jovem não vai querer ir na cooperativa, talvez 3 vezes, 4 vezes, para poder abrir um cadastro. Então, esse é um ponto que a gente tem que começar a trabalhar e utilizar a tecnologia a nosso favor, para poder inovar nesse sentido. Outro ponto é a comunicação. Como que é feita a comunicação na sua cooperativa?
Você utiliza o jornalzinho, você utiliza as redes sociais, porque 85% desses jovens, ele utiliza a rede social. Então, como que é a comunicação da sua cooperativa? Você utiliza o site, a rede social, o jornalzinho, carta. Então, a gente tem que analisar qual que é o nosso contexto, qual que é a realidade da sua cooperativa e tentar implementar as ações mais assertivas para cada momento. Então, se o jovem utiliza, 85% dos jovens hoje utiliza as redes sociais, então as nossas ações de comunicação têm que estar na rede social, de alguma forma. Então, basicamente, são esses 3 pontos aí que eu gostaria de trazer para vocês. Muito bem, Daniel. Bem colocado aí. Pessoal, a gente vai fazer um acordo aqui, né, por conta do horário. A gente tinha combinado a live até às 16 horas, mas acredito que a gente está num assunto muito pertinente e interessante. E lembrando também que quem sair antes do final não vai participar do sorteio do kit de toalhas da Fiação Cocari, hein? Então, vamos ficar até o final. E outro recadinho, que para participar do sorteio, é importante que vocês se inscrevam na nossa live, né? Quem não se inscreveu no início, tem o QR Code lá. Durante o chat, aqui a Cristina, que é a nossa colega aqui do Sescope Paraná, ela vai pôr novamente o link para inscrição. Façam a inscrição que vocês vão poder participar do sorteio. E está chegando mais algumas perguntas aqui, vamos ver. Eu estou um pouquinho adiantado aqui com o meu chat, mas a Vanessa Cristófoli, ela é nossa colega do Sescope Paraná, acredito que muitos dos agentes já a conhecem, ela trabalhou por muito tempo na organização do quadro social também. Ela fala aqui, ó, excelentes reflexões, é a cooperativa criando oportunidades para que o jovem atue como protagonista verdadeiramente. Parabéns pela pertinência do debate. Obrigado, Vanessa, a gente agradece também a tua participação aqui conosco. E também nós temos aqui a Patrícia, da Copagril. Oi, Patrícia, como é que está aí, Marechal Cândido Rondon? A geração de jovem que está chegando, percebemos uma baixa vontade de assumir responsabilidades e participar de ações voltadas à liderança. Nossa preocupação é como e o que fazer para atraí-los e mantê-los nas cooperativas. Acredito que é o que a gente está conversando, né, nesse momento, e que vai ser assunto que a gente vai discutir muito dentro das nossas reuniões, junto com os nossos agentes, mas é uma pergunta também que nós podemos explorar um pouquinho mais. A gente já vem debatendo sobre ela, né? Tem muitas perguntas aqui, ó, pessoal, vocês estão acompanhando. O João Sadal, né? Capacidade de adaptação, não podemos pensar a cooperativa de 1990 para os jovens cooperados de 2020 e daqui para frente, né, João? Eu vou fazer um apanhado das perguntas, depois aí eu abro para a gente debater todas elas, até em virtude do tempo. A Caroline Araújo. Numa cooperativa de trabalho, vejo que a urgência pode ser alocada ao mercado de trabalho. Acaba relativizando, agora que fugiu um pedacinho, relativizando o propósito da cooperativa. Da mesma forma, como entram com foco no trabalho, poucos se interessam pela manutenção do negócio cooperativo. Essa é uma excelente questão, Carolina, e isso aí eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aí com vocês, né? Como que o jovem vê a atração dele por trabalhar numa cooperativa? Nós temos a universidade lá de Viçosa, em Minas Gerais, que tem formado ótimos profissionais aí no Brasil. A Escope, no Rio Grande do Sul, é um excelente exemplo do que tem feito. Então, o que vocês colocariam para a Carolina nesse sentido? Bom, acho que vou comigo, então? Pode ser? Pode ser, David. Eu gostaria de retomar também a pergunta que foi feita, o Daniel respondeu com brilhantismo, né? E eu só queria reforçar esse início que o Daniel fala adequadamente aqui, que eu acho que é importante para nós. Nós escutamos os jovens, ou seja, há uma pesquisa consolidada. Meu Deus, pesquisa, vou ter que fazer uma análise. Não, eu estou querendo dizer assim, tem ali um instrumento consolidado, onde eu consigo ver a opinião do jovem, do que ele quer, porque muitas vezes acontece um monte de gente discutindo sobre o que eu acho, que ele acha,
que a gente acha que é. Né? Vamos sentar com esses jovens, fazer um grupo focal, conseguir entender o que eles precisam, participar a partir daí. Isso é um ponto que é relevante, ter uma pesquisa do que o jovem quer. Parece um pouco óbvio, né? Como é que a gente faz para o jovem ficar? Pergunta para ele, né? Eu acho que o primeiro passo seria esse. Né? E depois disso, nas nossas atividades, nós termos jovens participando também. Então, o que quer dizer isso? Olha, lá no setor da comunicação, é interessante que a gente tenha um jovem participando lá naquele setor da comunicação, lá no setor da contabilidade, é importante a gente ter um jovem lá na área enfim, porque hoje em dia nós temos a capacidade, com o desenvolvimento técnico, né, de ter pessoas jovens já com capacidade técnica. Então, abrir esse espaço para essas pessoas podem também ser relevante. Mas aí, entrando na lógica já das perguntas, a questão da cooperativa de trabalho e tudo isso, todos os nossos trabalhos aqui na Scopel, aliás, sobretudo os trabalhos que a gente coordena, a gente tem duas linhas aqui, uma linha de identidade, uma linha de gestão que se complementam, né? Basicamente, a gente tem que trabalhar o seguinte: a gestão da cooperativa tem que compreender as peculiaridades do cooperativismo e se utilizar deles como potencializadores, né? Então, o que do princípio vai deixar bem claro que nós temos ali educação, formação e informação. Esse princípio ele não está por estar, né? Aliás, nenhum dos 7 estão por estar, né? Mas ele vai falar o seguinte, que quando a pessoa faz parte da cooperativa, há necessidade de educação cooperativista, que é diferente de formação técnica. Formação técnica é relevante e deve ser continuada. Né? Tem que ter formação técnica para a minha atividade lá na cooperativa de trabalho, médico, sei lá, contador, enfim, agricultor, uma área específica. Mas eu preciso de educação cooperativista, né? Então, esse processo é um processo perene, não dá para a gente fazer uma ação uma vez, né? Então, essa revisitação constante, né, ao propósito é o que mantém essa questão. Então, isso nos difere das empresas mercantis, né? Nós precisamos arrumar um tempo que seja 15 minutos na segunda-feira, toda segunda-feira, onde a gente vai, né, fazendo isso. Não estou dizendo aqui grandes atividades, mas ter isso. E agora, com a pandemia e com todas essas possibilidades que nós temos aqui, fica ainda mais fácil a gente pensar atividades, pode pensar vídeos no WhatsApp, né? A gente pode fazer várias possibilidades aí que fortaleçam isso. Então, aqui, eu diria que o primeiro passo para a gente, para esse jovem ser líder, pergunta para ele. Primeira coisa, faça uma pesquisa consolidada disso. Segunda coisa, dê protagonismo. Hugo e eu fizemos parte de uma organização que nós tínhamos 8.000 jovens que se doavam diariamente e só gastavam dinheiro, eles não recebiam nada com isso. Se nós temos num ambiente onde a gente pode receber, né, tem toda a dimensão econômica, me parece que isso é possível. Qual era a questão? Nós construímos em conjunto, de forma de cooperação. Éramos escutados e éramos protagonistas. Talvez sejam aí 2 dicas para ajudar as cooperativas. Muito bem, David. A tal da escuta ativa, que a gente tem falado tanto, né, Daniel, David. O Ivan está por aí ainda, Ivan? Se quiser aparecer aí conosco. Isso, Ivan. Muito bem. E nós temos a última pergunta aí, então, dessa tarde, a Bianca, porque nós temos aqui representantes de segmentos cooperativistas de ramos, né? Tanto agro quanto crédito, saúde, e a Bianca é do Sicredi Agroempresarial Paraná, São Paulo. Ela percebe que tem que valorizar os jovens com interesse, né? Tem que mostrar interesse para ele. Formações online pode ser uma boa estratégia para estreitar relacionamentos com comitês jovens, por exemplo. Vocês não acham? Ivan, quer responder essa de forma sucinta, que nós estamos com o horário estouradinho? Perfeito, concordo plenamente com a Bianca. Um dos grandes desafios que nós temos é fortalecer o processo de transparência, que é o modo como nós levamos a informação a estes jovens. Concordo com os colegas em todo o processo de organização do quadro social.
temos sim que iniciar com uma pesquisa para entender qual que é o sentimento, o perfil, o nível de engajamento e de relacionamento desses cooperados jovens com a cooperativa, para a partir daí a gente desenvolver modelos de gestão e de participação que esteja e que vão de encontro tanto às perspectivas dos jovens quanto das cooperativas. Então, é um processo de fortalecimento de comunicação organizacional, que é o modo como a administração da cooperativa leva essas informações até os jovens. Aí os colegas falaram sobre algumas ferramentas de gestão que nós podemos utilizar, tá? A gente precisa realmente falar a mesma língua, buscar desenvolver aí projetos que estejam dentro da perspectiva dos jovens. A gente precisa trabalhar melhor essa geração Y, porque ela pode, de fato, contribuir muito com o desenvolvimento das nossas cooperativas. Muito bem, Ivan, muito obrigado. Bom, pessoal, a gente, então, dentro desse debate, né, tão importante, com tão curto espaço de tempo, mas que a gente conseguiu ter ótimas reflexões, a gente conseguiu falar de empatia, de relacionamento, de conexões digitais para o jovem, né? A própria Bianca, na última pergunta, falou muito aí da questão da digitalização, desse novo momento. Então, o que a gente pode concluir com um pouquinho dessas reflexões? Talvez a oportunidade que nós estamos tendo, ela é única, no sentido do quê? Essas assembleias que estão acontecendo virtuais, muitas vezes os nossos cooperados, os nossos associados, pela faixa etária da maioria deles, não ter a familiaridade com essa ferramenta, o jovem ele tem que muitas vezes instruir o pai ou a mãe. Ele tem que chegar e ensinar o pai e a mãe a entrar numa ferramenta digital, acompanhar uma assembleia online, uma reunião online, e é o momento, talvez, que nós teríamos de que houvesse essa aproximação digital. Então, isso nos propicia todo um trabalho de repensar de como é que nós vamos fazer isso. O próprio Ivan tocou também no Capacita Coop, aquela plataforma que o Sescope Nacional disponibilizou para todos nós, com excelentes cursos digitais. Então, nós temos esse universo preparado para nós explorarmos. Então, o importante é a gente continuar debatendo, proporcionar esses momentos. Nós, do Sescope Paraná, do Sistema CEPAR, solicitamos a vocês, agentes, que continuem nos passando ideias de assuntos, ideias que a gente pode abordar aí nessas lives. São lives curtas, de 1 hora, mas eu acho que dá para a gente ter muitos insights, como hoje, com esses expoentes aí do cooperativismo, esses 3 jovens brilhantes, né, que a gente pode estar ouvindo aqui. Tem algumas questões aqui no chat ainda, pessoal. Aqui não identifica, mas era a Capal, a cooperativa Capal. Vocês falam de fazer um convite a postar na iniciação com a pesquisa. Qual a faixa etária podemos iniciar esse trabalho? É da Capal, não sei se é a Eliane, quem está aí representando, mas a gente vai proporcionar, Eliane, mais debates sobre esse assunto. A gente não vai conseguir esgotar hoje. Agradecemos imensamente a tua pergunta. Né, o João falou que 1 hora ficou pouco tempo, concordo, João, pouco tempo mesmo. A Raquel da Coprocel, de Laranjeiras do Sul, essa live de hoje merecia uma live com palestra, com palestrante, pouco tempo pela riqueza das contribuições. Então, vocês estão bombando aqui no nosso chat, pessoal. Isso é muito bacana. Patrícia, e continua, né? Continua as colocações aqui. Vocês podem ir escrevendo, pessoal, que a gente vai ler todas elas, porque a gente precisa encerrar e precisamos também fazer o sorteio, né? Pessoal que ficou até agora quer ganhar uma toalha especial aí da Cocari. Eu vou pedir a Cristina Moreira, se ela está por aí. Cris, você pode me ajudar nesse sorteio? Oi, Humberto, posso sim? Oi, Cris, boa tarde, tudo certinho? Boa tarde, tudo bem? Eu só vou dar mais um tempinho, se alguém ainda não fez o check-in, faz agora, já coloquei ali novamente o link, já vou atualizar o site para a gente fazer o sorteio. Isso. Cris, a gente faz, só um pouquinho, Humberto, a gente faz por aqui, tem um pessoal do YouTube que também está participando, a gente já colocou no sorteador aqui também, pode ser? Pode perfeito. Ser, é mais tecnológico ainda.
A gente vai sortear, então, 5 jogos de toalhas. São 5 jogos da Fiação da Cocari. A gente quer agradecer a presença de vocês. Humberto, você, como sempre, fenomenal, você e toda a sua equipe, sempre prestigiando, sempre nos ajudando, todas as cooperativas. Então, o nosso muito obrigado. Meninos, muito obrigado mesmo por aceitar esse desafio, por conhecer um pouquinho do cooperativismo paranaense, e todos os agentes e todo mundo que está nos acompanhando aqui. Quem faz ao vivo faz a coisa acontecer, né? Estava programado para o Hugo fazer o encerramento e ele já entrou, mas isso aí, Hugo. Quando tem um kit de 5 toalhas, né? Todo mundo quer que seja logo. Então, vamos ser tecnológicos, né? Ficar sorteando por lista de inscrição, né, Cris? O Hugo preparou uma coisa tão especial aí, digital. Vamos lá, Hugo. A gente está com uma equipe aqui, as meninas estão preparando ali. Pode fazer o sorteio, meninas, por favor? A gente está com as meninas aqui preparado, ó, fazendo o sorteio para vocês. Olha, tem uma equipe aí. E olha, os princípios do cooperativismo aí, ó, do 1º até o 7º. Parabéns, Hugo. Obrigado. Quem que foi os 5 ganhadores? O Jones Everton. As meninas vão colocar aqui no chat, gente. Então, foram 5 sorteados, foram 5 contemplados, ó. A Adriana já colocou aqui para vocês. Só entre em contato comigo depois para passar o endereço certinho para a gente estar enviando a toalha na residência de vocês. Então, o sorteio está valendo tanto para o pessoal que está aqui na sala, quanto o pessoal que está lá no YouTube também. Muito bem, olha só, o Jones da Cevale, o Edivar acho que é lá da Primata, o Edivar, a Silmara da Unimed Cascavel, está sempre conosco, né, Silmara? Merecido prêmio do Sistema OCB, veio alguém aí do Sistema OCB da Bahia, será que é isso? Da Bahia, do Maranhão, Sescope Maranhão, olha só, que bacana, pessoal. A todo mundo que ganhou o kit toalha, deixa eu pegar aqui um kit toalha para vocês verem. Muito bem, essa toalha vai ser muito bem usada lá no Maranhão, né, em São Luís. Então aqui tá um kit com uma toalha rosa e uma azul, um kit para o casal, ó. Fiação Cocari. Então a gente vai estar enviando para vocês. Só entre em contato com a gente, por favor. Muito bem. A azul, com certeza, é a mais bonita, diga-se de passagem, fazer um comentário aqui pequeno. Que é do Grêmio, né? Então, por isso. Entendi. A Fábia aí está falando com o Edivara da Cressol. Obrigado, Fabiane. Acho que é da Cressol. Ok, gente. Então, pessoal, nosso muito obrigado. Ivan, você está por aí ainda, Ivan? Está com problema na tua conexão da internet, talvez? Se você puder aparecer para nossas despedidas. Se puder aparecer, apareça aí, Ivan. Se não, pessoal, uma boa tarde. É sempre muito bom ter esses momentos com vocês. Nos surgiram novas lives, novos encontros, né? Boa tarde a todos. Daniel, David, Ivan, suas considerações finais e até mais, pessoal. Um grande abraço para todos. Pessoal, uma boa tarde a todos. Agradeço pelo empenho, pela dedicação e principalmente pelas contribuições muito válidas. Foi uma tarde de muito aprendizado, de troca de conhecimentos. E me coloco à disposição tanto da Cocari, das demais cooperativas, quanto também do Sescope Paraná, para que nós possamos fortalecer as parcerias aí, trabalhar com uma intercooperação que leve informação, conhecimento e desenvolvimento para as nossas cooperativas, tá? Muito obrigado, Humberto, por ter sido nosso interlocutor nesse processo. Contem sempre conosco. Um abraço. Obrigado, Ivan. Então, eu gostaria de agradecer o espaço, agradecer o Hugo pelo convite, Cocari, né, o Sescope Paraná, Humberto, né, me permite um último comentário. O Ivan antes me fez uma solicitação e acabei não comentando, depois meu presidente aqui vai me reclamar, né? Nós temos o Aprendiz Cooperativo aqui no Rio Grande do Sul, são 2.500 jovens participantes, né, e agora tem um Aprendiz Cooperativo do Campo, né, onde os jovens também são incentivados
a perceber as grandes vantagens que o campo também pode oferecer. Enfim, tudo isso é um grande agradecimento, um grande espaço, né? O Rio Grande do Sul, aqui, a Scop, nós estamos sempre de portas abertas para fazer mais essas parcerias, essas trocas. Nós estamos aqui com afinco para compreender e ajudar, né, o conhecimento é feito nesse processo dialético, né, de vai e volta, de trocas, né, então a gente está muito feliz de poder contribuir e estamos juntos. Obrigado pelo espaço e obrigado por ter tido a oportunidade de aprender tanto aí também com o Ivan e com o Daniel. Abraço, gente, valeu. Obrigado, David. Gratidão, Humberto, gratidão, Hugo, Bruna, ao Sescop Paraná, Cocari, gratidão aí ao David, ao Ivan pela oportunidade. Gratidão ao pessoal que está acompanhando a live, o pessoal que somos líderes, Lorena, Coppermata, lá de Carlos Chagas, prazerão, obrigado aí pela oportunidade, gente. Gostaria de trazer uma última mensagem para vocês, se vocês querem transformar a realidade das suas cooperativas, se vocês querem transformar o cooperativismo. Tem uma citação de Stephen Covey, que eu gosto muito particularmente, o seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem contribuído para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional meu, e ele diz o seguinte: seja um guia, não um juiz, seja um modelo, não um crítico, seja parte da solução e não parte do problema. Vamos colocar a mão na massa, porque vem aí no cooperativismo uma galera empolgada, uma galera antenada com a tecnologia, pronta para poder fazer acontecer. E cada vez mais ela está preocupada em mudar o mundo para melhor. Envolvam eles no dia a dia da cooperativa, porque eles precisam e querem ser parte e fazer parte da organização. Um forte abraço cooperativista, estou à disposição de vocês aí para o que vocês precisarem. Muito bem, gente. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Que tenhamos todos um bom final de tarde, se cuidem, fiquem bem, que Deus acompanhe a todos. E até a próxima live, então. Até mais, pessoal. Obrigado.